Somos da Carbon File, podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material bem interessante, sabe? Ele mostra uma conexão direta, assim, entre um ataque cibernético numa empresa só. Uma gigante, né? Sim, uma gigante automobilística, e como isso acabou mexendo com um indicador econômico de um país inteiro. Complicado. Vamos investigar hoje o caso da Jaguar Land Rover, a JLR, e como esse incidente lá na montadora britânica causou o que a análise que a gente viu chama de uma verdadeira ressaca econômica no Reino Unido. É um termo forte, né? Ressaca econômica. Exato. E as fontes que a gente analisou, elas detalham essa sequência toda quase como um estudo de caso, né? Sobre os riscos que ficam meio escondidos na nossa economia que está cada vez mais conectada, mais digital. Uhum. Então, nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar essa cadeia de eventos. Entender como um problema que parecia ser só de TI, sabe? Virou um problemão macroeconômico. E, claro, tirar as lições disso tudo. Bom ponto. Ok, vamos lá. Vamos começar a desembalar isso. A história toda ganhou destaque quando um indicador econômico importante, o PMI industrial do Reino Unido... Aquele que mede a saúde da indústria, né? Atividade de compra das empresas. Esse mesmo. Ele veio bem pior do que todo mundo esperava. E aí foram investigar a causa e o culpado foi surpreendente. Uma paralisação de 4 semanas na Jaguar Land Rover. 4 semanas... Exato. E o que chama muito atenção aqui, e a análise explora isso bem, é a desproporção, sabe? Como é que os problemas internos de uma única empresa, mesmo uma JLR, que é enorme, icônica... Com certeza. A análise até estrutura isso de um jeito bem didático, que ela chama de crise em 3 atos. Crise em 3 atos. Soa até dramático, né? E me conta mais sobre esses atos, como foi isso? E foi dramático, viu? O primeiro ato foi o gatilho, que você já mencionou, o ciberataque, mais especificamente um sequestro digital, né? O ransomware. Ah, o famoso ransomware. Isso, que basicamente congelou a produção da JLR. Imagina só, uma linha de montagem moderna, super automatizada, cheia de sistema digital, parar. Do nada. Foi um golpe direto na operação deles. Nossa, paralisação total. Dá para imaginar o caos interno. E o segundo ato? Imagino que aí a crise virou financeira, né? Precisamente. Porque, veja bem, a produção parou. Então, a receita secou, de repente. Mas os custos fixos continuaram lá, né? Claro. Salário, aluguel, contas, tudo isso. E isso levou ao segundo ato. Uma crise financeira aguda dentro da JLR. A análise que a gente tem mostra que a empresa entrou numa corrida contra o tempo, precisando levantar, olha só, uns 2 bilhões de dólares. 2 bilhões, uau! Pois é, em financiamento emergencial. É um número gigantesco, né? E mostra a gravidade. Não era só um soluço na produção. Era uma ameaça real para o negócio continuarem no curto prazo, sabe? Se não retomassem logo. Caramba, 2 bilhões de dólares só para, manter a operação e passar pela crise imediata? Isso dá uma dimensão do baque financeiro direto do ataque. E o terceiro ato, então, é quando a onda de choque sai dos muros da JLR. Exatamente aí. O terceiro ato é a consequência macroeconômica. É a razão pela qual a gente está falando disso em termos de economia nacional, né? É a tal queda no PMI industrial britânico. Certo. E aqui, olha, o caso da JLR vira um exemplo muito claro das fragilidades do que a gente chama de indústria 4.0. Essa era da manufatura inteligente, super conectada com cadeias de produção otimizadas digitalmente. E como é que essa conexão toda, essa indústria 4.0, acabou amplificando o problema nesse caso? O ponto-chave que a análise ressalta bastante é que uma empresa do tamanho da JLR não é uma ilha, né? Ela funciona como o centro de um ecossistema. Um ecossistema bem complexo, bem grande. Ah, claro. Pensa em toda a rede de fornecedores que depende dela. Quase que exclusivamente às vezes. São centenas, talvez milhares de outras empresas, desde quem faz pecinha básica até quem fornece componente de alta tecnologia. Ah, entendi. É o clássico efeito dominó, quando a peça central, a JLR,
parou de produzir e, óbvio, parou de comprar. Toda essa galera que fornecia para ela foi atingida junto. Isso. Empresas que fazem, sei lá, parafusos específicos, outras que fazem software embarcado, logística. Muita gente deve ter tido que reduzir a produção ou até parar mesmo, né? Exatamente. Você descreveu perfeitamente a dinâmica. Não foi só a JL que parou. Foi uma parada em cascata, sabe? E são essas centenas de paradas menores, quando você soma tudo... Aí tem força para derrubar um índice nacional. Justamente. Elas tiveram força suficiente para puxar para baixo o indicador agregado da indústria como o PMI. Isso mostra, de um jeito muito claro, como a interconexão, que a gente geralmente vê como algo bom, eficiente, pode ser também um multiplicador de risco enorme. Exatamente. Impressionante, né? É impressionante e, assim, um pouco assustador pensar nessa dependência toda numa escala tão grande. Quer dizer, uma falha num ponto da rede pode travar setores inteiros. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que a análise argumenta que o caso JLL vai além do Reino Unido, sabe? Ele serve como um alerta vermelho para todas as economias que têm setores industriais importantes e conectados, o que inclui o Brasil, claro. Com certeza. A fonte que a gente está usando chega a propor um exercício mental. Eles chamam de, é até sugestivo, exercício de imaginação aterrorizante. Imaginação aterrorizante. Fiquei curioso. Que exercício é esse? É um convite para a gente trazer o cenário da JLL para a nossa realidade aqui. A análise pergunta assim: o que aconteceria com a economia brasileira se um dos nossos pilares industriais, pensa numa gigante do agro, ou na Embraer, ou talvez num grande nome de energia, telecomunicações, Entendi. fosse parado de repente por um ataque cibernético? Um ataque que durasse, vamos dizer, um mês. Nossa, as consequências seriam gigantescas. Não ia ser só a empresa. A gente ia ver impacto direto no emprego em algumas regiões, com certeza. Interrupção de exportação, queda na arrecadação, problema logístico em cadeia. Exatamente. Quais seriam as ondas de choque secundárias? Terciárias? Como isso ia bater no PIB, na confiança do investidor e até na estabilidade social em lugares que dependem muito daquela indústria. Complicado. Esse exercício força a gente a reconhecer a possibilidade de um risco sistêmico que nasce no ciberespaço. Algo que talvez a gente ainda não esteja, assim, precificando direito ou se preparando como deveria aqui no Brasil. Será que a nossa infraestrutura crítica, nossas cadeias de valor, elas têm a resiliência para aguentar um baque desses? Aqui a discussão fica realmente interessante, né? Porque essa perspectiva tira a cibersegurança daquela caixinha puramente técnica, sabe? Coisa do pessoal de TI. Exato. E coloca como um problema estratégico de primeira linha, com implicações econômicas nacionais. Com certeza absoluta. O caso JLR é um argumento muito forte para a gente tratar a segurança cibernética industrial não como um custo que tem que minimizar, mas como um investimento estratégico, essencial para a segurança econômica do país. Tinha que estar na pauta do Ministério da Economia, do Planejamento. Deveria, não só das agências de segurança digital. E a análise sugere que essa visão ainda não está totalmente consolidada em muitos lugares. Falta essa visão mais ampla, né? Imagino que a análise também critique um pouco a forma como a gente organiza a produção hoje em dia. Sim, outro ponto crucial que eles levantam é a vulnerabilidade do modelo Just-in-Time, o JIT. O JIT. Produção enxuta, estoque mínimo. Isso. Esse modelo que foca na eficiência máxima, né? Peça chegando na linha de montagem quase na hora de usar. Ele é ótimo em condições normais, super eficiente. Só que ele é frágil, inerentemente frágil a qualquer coisa inesperada que aconteça, uma disrupção. Faz todo sentido. O JIT funciona porque tira toda a gordura, todo o estoque de segurança do sistema. Aí, quando vem um choque como um cyberataque e corta o fluxo de suprimentos... Não tem onde recorrer. Não tem estoque para manter a produção rodando. A eficiência máxima vem junto com uma resiliência mínima, né? Exatamente. A crise da JLR expôs isso de um jeito brutal e reforça a necessidade urgente de repensar as cadeias de suprimentos. O objetivo não pode ser só custo baixo, tem que ser um equilíbrio, eficiência e resiliência. Como fazer isso?
Bom, construir cadeias que consigam absorver esses choques, né? Talvez com fornecedores mais diversos, geograficamente falando, talvez com algum nível estratégico de estoque, ou com planos de contingência melhores, mais testados. A resiliência tem que estar no projeto da cadeia, não ser só um remendo depois que o problema acontece. Então, resumindo o quadro geral, essa busca toda por otimizar, conectar, ser eficiente na indústria 4.0, que traz muitos benefícios, claro, mas ela também nos deixou, como sociedade, mais vulneráveis a certos tipos de choque. Essa interdependência cria um sistema onde a falha num ponto pode ter consequências muito maiores e às vezes que a gente nem espera. Em essência é isso. A forma como a queda do PMI britânico foi, entre aspas, contaminada pela crise de uma única empresa, a JLR. Isso ilustra perfeitamente essa dinâmica. Mostra que naquela rede complexa da economia moderna, aquela metáfora da corrente é muito válida, né? A força do todo é limitada pela força do elo mais fraco. E se um elo crítico quebra? A estrutura toda pode ser comprometida, exatamente. E a análise termina com uma nota bem sóbria. Quase um soco no estômago, como você disse. Na era digital, esse elo mais fraco, esse ponto de vulnerabilidade que pode começar uma cascata de problemas capaz de derrubar uma gigante industrial e mexer com a economia de um país... Pode ser algo tão comum, tão aparentemente pequeno, quanto a senha de um único funcionário. Sério? Uma senha? Uma senha fraca, ou uma senha reutilizada em vários lugares, anotada num post-it, ou obtida num ataque de phishing super simples. Essa é a assimetria brutal do risco na era digital, sabe? Um pequeno descuido humano, uma falha técnica mínima, pode ter consequência macroeconômica. É uma constatação poderosa mesmo, e que exige uma mudança de mentalidade sobre onde estão os riscos mais críticos hoje em dia. Sem dúvida. E isso nos leva direto para a provocação final que a análise deixa para a gente pensar. Algo que vai além só do caso JLR, né? Se aplica a todos nós que operamos nessa economia conectada. Qual seria essa provocação? Sabendo dessa interconexão profunda e dessa vulnerabilidade que existe, como é que a gente pode, enquanto sociedade, empresas, governos, até nós como indivíduos, ir além daquela postura tradicional de só reagir aos incidentes depois que eles acontecem? Como a gente pode começar a redesenhar de forma proativa os nossos sistemas? Cadeias de suprimentos, infraestruturas críticas, modelos de negócio, políticas públicas, já pensando na segurança e na resiliência desde o começo. Como construir uma resiliência que seja estrutural, sabe? E não só reativa, para essa economia do século XXI. Uma pergunta fundamental. E urgente, né? Não é mais só consertar depois que quebra, mas construir sistemas que já sejam mais fortes, mais capazes de aguentar o tranco ou se adaptar. Um desafio enorme, mas essencial para a estabilidade no futuro. Exatamente. E com essa reflexão sobre a necessidade de uma resiliência proativa, a gente encerra nossa análise de hoje. Esperamos que desvendar esse caso da JLR e as suas implicações econômicas tenha sido útil, tenha provocado aí novas perspectivas sobre os riscos e os desafios da nossa era digital. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado. Continue com a gente para mais explorações como essa. Até a próxima!